Estamos aqui, né, Samara, no nosso podcast Certifica, que traz para você estratégias para se tornar um professor certificado pelo Google em 30 minutos de estudo por dia, Samara. Sensacional, Carla. E o tema de hoje? Hoje a gente vai falar da certificação Google e o reconhecimento internacional que ela tem, né? E tem? Muito legal. Tem. A certificação, ela é internacional. Inclusive, ela é aplicada em vários países no mundo. Eu não sei quantos, Carla, mas são vários. Né? Ela começou nos Estados Unidos, mas eu sei que já tem no México, né, Carla? Aqui na América Latina toda já tem. Então, quem quiser fazer a certificação, ela está disponível no mundo inteiro. E na verdade é mais do que está disponível no mundo inteiro, quer dizer, você faz a prova aqui em português. E tem pessoas que sempre me perguntam porque elas se assustam, porque elas acham que a prova é em inglês. E hoje em dia é em português, teve no começo já foi só em inglês, mas eu acho que o Google cada vez mais tem pensado nessa questão de inclusão e acessibilidade de tudo, né? Em todos os sentidos, e aí inclui a prova estar na nossa língua nativa. Sensacional. Então, tem em português, mas o mais legal é que ela também tem um reconhecimento internacional. Então, a prova que você faz em português ou em inglês é a mesma, e ela é válida no mundo inteiro. E aí, Carla, eu acho que vale a gente compartilhar aqui uma coisa que a gente aprendeu recentemente. A gente fez uma visita, né, a uma escola lá no Vale do Silício, e a gente conheceu também um professor Google Inoveiro igual a gente. Conhecemos vários, né? Que tem uma instituição que dá capacitação para professores lá. E a gente descobriu, Carla, que alguns treinamentos lá nos Estados Unidos para as pessoas tirarem a certificação, o professor recebe do tanto que é valorizado. Pô, será que um dia a gente vai... Eu achei isso a gente vai chegar nesse patamar, hein? Quando eles comentaram assim, que para a pessoa fazer aquele curso, aquela certificação X que eles estavam disponibilizando lá, a Secretaria de Educação, né, o distrito lá, ele pagava para o professor poder fazer aquela certificação. Assim, o curso era gratuito, olha só, ele já estava pago e o professor ainda recebia uma verba para tirar os certificados, Carla. E tinha para certificação Google também esse incentivo, né? Tinha. Era do estado da Califórnia, né? Muito legal isso. Bem maluco E isso. eu acho interessante porque isso... Maluco não, né? Deveria ser. Porque eu comentei, Carla, porque eu acho que isso mostra como as instituições no exterior, no caso aqui a gente está falando dos Estados Unidos, valorizam a certificação, a ponto dela pagar ali uma verba para o professor, né, poder estudar e se preparar para aquela certificação. Eu achei isso, assim, sensacional. Espero que a gente traga uma ideia boa como essa. Eu não posso reclamar. Eu fiz meu mestrado aqui no Brasil com bolsa do CNPq. Então, a gente tem aqui no Brasil, mais para processos acadêmicos, né, a graduação. A gente ainda não tem para certificações. Mas, olha, eu tenho visto um movimento, inclusive, eu acho que, obviamente, ano passado se acelerou, né? 2020 aí se acelerou, esse movimento foi acelerado, que são as instituições, sim, pagando a formação, o bootcamp que a gente faz, né, que é a preparação para certificação. A gente já fez, né? Fechado. E tem tido cada vez mais demanda disso, assim, das instituições. Então, é uma forma, né, quer dizer, ela está pagando para o professor se preparar para fazer a prova, né? Olha isso, é engraçado, então, né? Mudou mesmo essa perspectiva. Antes era só o professor que tinha que correr atrás, antes, né? A grande maioria sempre foi os professores correndo atrás e fazendo, porque eles valorizavam isso profissionalmente, né? E achavam que ter o certificado traz ganhos, né? Tanto pessoais quanto profissionais. Mas eu acho que até as instituições também estão começando a pensar nisso e pagar para os seus professores se certificar. A preparação. Sensacional. Né? Então, a gente está fazendo, inclusive, grupos fechados aí. Bom, uma outra coisa que eu queria compartilhar, Carla, é que nesse mesmo seminário que a gente foi fazer lá que a gente foi participar, né, desse encontro do Google que a gente foi participar lá no Vale do Silício, quando a gente contou a experiência dos professores brasileiros que se certificavam no uso das ferramentas Google, você lembra que eles perguntaram se a gente falava espanhol?
Porque eles queriam que a gente fosse, e nós não falamos, eu e a Carla, nós não. Olha aí. Olha que interessante isso. Eles falavam assim, mas eu quero fazer um seminário lá no México. Eu me lembro que ela era do México. Queria. E eu queria muito que vocês fossem lá falar para os meus professores como é que vocês estão usando, como é que os professores... Como é que a gente faz a formação. Aí as pessoas ficam me perguntando assim, será que tem oportunidades internacionais quando você se torna um professor certificado? Olha, essa porta, gente, ela tá aberta, Carla. Eu acho que as pessoas não têm a noção de que um certificado pode levar a algo tão distante, às vezes, da gente, né? Mas, Samara, eu posso te contar um caso, assim, posso te contar o caso não, porque você viveu esse caso comigo. Calma, vamos... Vivi caso nenhum com a Carla, tá? Só pra deixar claro aqui. Essa história. Mas, na verdade, é uma história nossa, né, Samara? Eu acho que uma das coisas mais incríveis, assim... que eu vivenciei nos últimos tempos em termos de formação e de acompanhar, hoje inclusive a gente vai ter um encontro com eles, né, com a última turma, de acompanhar a evolução e transformação de um grupo de professores e que transformou a gente também, claro. Foi a academia do Google, que é a certificação Google Innovator, né, que aí é uma seleção que é diferente das outras certificações. E o que aconteceu com a gente? Em 2017, 2019, a gente foi responsável pela academia no Brasil, trabalhando com o time global. Por que a gente conseguiu isso? Não, tudo começou em 2014, quando a gente se certificou. Quando a gente passou pelo programa de certificação do Google, que se transformou depois de 2014, a gente acabou se envolvendo nesse mundo e assim, Carla, eu não sei nem o que dizer, porque as coisas simplesmente elas foram acontecendo, os convites surgindo, cada vez mais a gente se aprofundando no uso das ferramentas e ajudando os professores e a gente também aplicando muito, que em 2017 a gente estava lá rodando a academia. Não, uma coisa de louco, eu nunca ia imaginar na minha vida. Então, eu acho que o que fez a grande diferença ali foram duas coisas, tá? A gente ser certificado e aí a gente ter certificado outros professores, o que nos levou a se tornar parceiros do Google, oficiais, parceiros de desenvolvimento profissional do Google. E o inglês, aí eu vou puxar a sardinha, né? Ser bilíngue, né? Ser bilíngue. Então, assim, eu acho que hoje, para qualquer professor... saber uma outra... E não estou dizendo que precisa ser inglês, não, tá? Qualquer outra língua. Pode ser espanhol, pode ser mandarim. Japonês. Enfim, se você é um professor que você tem uma certificação de educador digital, né? Que é o caso aqui... Do Google, enfim. E mais uma língua estrangeira, né? Que você é fluente e tal... Samara, realmente o mundo é o limite, né? O global é o limite, porque aí você começa a ser... a gente já deu palestra, você é convidado para as coisas e tudo mais, e foi o grande diferencial da gente ser certificado, da gente ser parceiro e de ter inglês. Por quê? Porque a comunicação, durante toda a preparação para as academias... eram em inglês. Verdade. Então, eu tinha reunião semanal. Todas, em inglês. E depois se intensificava mais perto da academia, depois quando eles vieram e tal. E outra, olha a oportunidade para os coaches, lembra? Os mentores. Porque na academia a gente tinha grupos, né, de educadores inovadores com seus mentores. A seleção desses mentores... A pessoa tinha que ser bilíngue. Não, certificada. Não. Primeiro tinha que ter a certificação do Google, ponto. Sim. Era tipo... pré-requisito. Isso não era pré-requisito, básico. E tinha que saber inglês. Então, muita gente não pôde entrar na lista de seleção... Porque não tinha as duas habilidades. Porque não tinham as duas coisas juntas. Quer dizer, a certificação com... E às vezes são professores brilhantes, mas não tem jeito. Certificação e uma outra língua. Acho que hoje... Eu estava até pensando aqui, a gente falando, cara, a gente devia aprender espanhol. Porque a gente precisa mesmo desenvolver isso, até porque a América Latina inteira fala espanhol, só o Brasil que não fala, né? E pra gente se comunicar aqui com os irmãos, a gente deveria falar a língua deles. Eu acho isso muito interessante, Carla, e eu já contei aqui no podcast, eu vou falar de novo, que eu conheci uma professora que era das Escolas das Nações, e ela me falou
do cargo de International Teacher, que eu nunca tinha ouvido falar na vida, e você falou, cara, existe um tempão, e eu nunca ouvi falar que existe esse cargo que é das escolas, das nações, das escolas internacionais, que eles chamam de International Teacher, que é um professor que, em geral, fala aí 2, 3 línguas e domina uma área. No caso dessa professora, ela era professora de Química, e é interessante, Carla, que ela me falou que ela poderia dar aula em qualquer lugar do mundo. E aí eu te pergunto, se essa professora, que, digamos, ela já dá aula numa escola internacional, tem a chance de ser International Teacher, se ela tiver a certificação Google, vale lá para outro país que ela vai? Com certeza. Eu acho que isso legal. que é o sensacional. Ela já vai ter uma certificação que comprova que você tem fluência e letramento digital, e certamente ela vai ter pelo menos mais 2 certificações, que é uma provavelmente, de alguma graduação. Tá, tem que ser graduada aqui, né? No Brasil, não tem problema? Sei lá, ela é graduada também, em Química, Samara, aqui. E também, para você trabalhar no exterior, o que eles exigem é uma certificação de fluência na língua inglesa. Tá. Por exemplo, então, Cambridge, né? Se você... TOEFL, Michigan, uma de proficiência na língua inglesa. Tá. Entende? Na língua, se for inglesa, inglesa. Então, né? olha como a gente, assim, muitas vezes banaliza as certificações, mas na hora H, e é tipo assim, você não sabe o que pode acontecer, entende, Samara? Não sabe. E aí, mas a você... oportunidade vem e fala assim, tô procurando um professor com esse perfil, tem que ter essas e essas certificações. E você já tem que estar pronto, não é tipo, eu vou ter que tirar a certificação. Não, a certificação do Google, você não tira de uma hora para outra. Você tem uma preparação, que é uma preparação. Se você não faz essa preparação, é muito difícil, só se você for muito letrado e se você tiver passado por toda a parte teórica, entender como que a cabeça do Google funciona em termos de inovação na educação. Senão você não passa na prova. Caracas. Né? Então, eu acho que essa questão da certificação, e por isso que a gente agora realmente decidiu ter uma causa aqui, né, de mostrar para você aqui sobre certificações e tal, porque é isso. É uma oportunidade, tipo assim, pode não mudar nada na sua vida, mas de repente surge uma oportunidade. Vai ter uma oportunidade e você tem que estar pronta para ela, que foi o que aconteceu com a gente. É verdade. Olha só, se a gente não tivesse começado a certificar outros professores, se a gente não tivesse participado do processo de seleção para se tornar Google Partner, né, que é parceiro do Google oficial, com a chancela do Google e tudo mais, quando chegou 2017 e 2019, que o Google veio para o Brasil com a academia, né, de Google Innovator, a gente não eu não ia poder subir nesse trem, porque eu não estava pronta para subir nesse trem que estava passando. Exatamente. E aí, Carla, eu queria também falar um pouco aqui, eu vou falar do universo que eu conheço, que é a educação nos Estados Unidos. Eu nunca visitei outro país para entender e estudar a educação deles, só os Estados Unidos. Inclusive, eu quero logo visitar a América Latina para entender como é que a gente está fazendo a educação aqui na América Latina. A gente sabe que tem excelentes exemplos, por exemplo, na Colômbia, com a Escola Fortran, né? Então, assim... Chile, a gente vai visitar, né, Carla? Vamos. Assim que essa pandemia Vamos ter que aprender espanhol, tá? A gente vai dar um certificado em espanhol. E aí, eu queria muito falar disso. A educação, pessoal, nos outros países, ela é bem diferente da educação que a gente faz aqui no Brasil, né? Assim, a grade curricular, os programas, eles têm outras estruturas pedagógicas e outras visões também, né? Na Europa, imagino que também que seja diferente. Não conheço profundamente, só a escola francesa, que a gente estuda, né, na graduação, mas eu penso o seguinte, Carla, como um professor está saindo aqui do Brasil e ele é graduado aqui, na sua licenciatura, na pedagogia, o fato dele ter uma certificação Google mostra que ele conhece outras formas de ensinar. Porque não tem como você passar pela certificação sem se apropriar das metodologias também. Então, como o ensino lá é diferente, é meio que uma chancela de que você, apesar de ser um educador do ensino brasileiro, com as características do ensino brasileiro, você tem resiliência ou habilidade suficiente para se adaptar com as metodologias de lá, né, Carla? Então, e aí eu estava até lembrando lá naquela viagem que a gente fez para a Califórnia, que, enfim, a gente teve esse encontro com outros parceiros e tal. Qual era aquele país daquele cara que, tipo, foi um programa nacional? Da Espanha. Foi Espanha? Era Espanha. Eles eram da Espanha. Uma coisa de louco. Tipo assim, eles certificaram não sei quantos mil professores e tem mais.
O México está na mesma onda. Uau! O México agora, ele não é assim, não foi feito um programa que cada estado decide implementar a Google for Education. Foi um programa nacional. Tipo, vai implementar política pública nacional, assim, sabe? Não foi estadual, não. Tipo, o MEC de lá falou, ó, todo mundo que usar sistema agora vai ser esse sistema vai do Google. ser, e foi implementado o Google for Education no sistema educacional como um todo. Entendi. Assim como a gente teve o Linux aqui no Brasil em algum momento. Então, Samara, eu não sei quantos mil professores já... Então, o nível de certificação, assim, o entendimento do que a certificação pode trazer nesses países está ampliando muito. Acho que aqui no Brasil, eu tenho certeza, porque eu também acompanho, né, de perto. Mais próximo. De perto e tudo mais. Mas cada vez mais a gente vê o Brasil também despontando. E se os seus colegas têm essa certificação e você não tem, o que acaba acontecendo? Não é que você seja desvalorizado pelo fato de você não ter, mas acaba que o seu colega acaba tendo uma vantagem competitiva, né? As oportunidades que vão surgir em tecnologia, a dele é reconhecida. A sua, por mais que você domine, se você não tem a certificação, ela ainda não é. E a gente sabe que tem uma questão mesmo, né? Até o diploma a gente teve que ir lá para dar aula, ter a licenciatura, né? Fazer a graduação. Carla, você acha que no exterior, 2 professores competindo em pé de igualdade, com a única diferença uma certificação digital, o que tem a certificação digital vai ter mais? Eu acho que em qualquer lugar do mundo, você não acha, não? Eu não Aqui no Brasil, acho que fora, eu acho que sim. Eu acho que hoje pesa mais aqui no Brasil. Eu acho que pesa muito. Olha, sabe o que aconteceu hoje? Eu até marquei, porque eu queria até mostrar aqui na tela, mas enfim, eu vou só falar que eu achei muito interessante. Eu acho que tem 2 coisas muito interessantes que eu ando vendo agora, 2021. Uma coisa que eu vi acontecer no Especializa Mais, que foi um curso que uma trilha pedagógica que a gente desenvolveu junto com a Samsung, né? Foi o fato do quanto os professores compartilharam os certificados que eles receberam, né? Você não achou isso? Legal. Eu não tinha noção de que eles iam compartilhar tanto assim o certificado, né? Ele não tem o peso que o do Google tem, porque e tal, era diferente. Mas isso me chamou a atenção, assim, né? De mostrar que os professores realmente estão correndo atrás, né? E um outro que eu vi hoje, Samara, que me chamou muita atenção, é um professor da Thomas, que foi onde eu trabalhei, o professor Dudu. E ele foi professor do meu marido, inclusive, tudo mais. Um professor super gracinha, novo, empolgado, com bastante coisa que, enfim, tenta fazer uma aula legal e tal. Olha isso. Ele colocou hoje no perfil dele 3 certificações que ele tinha. Eu disse assim, gente, que sensacional. Você imagina quais são as 3? De inglês, de tecnologias... Ai, não sei outra. Não sabe outra? Eu vou te falar o seguinte. Ele tirou a certificação do Google, até com voucher nosso na parceria, né? Tirou a certificação do Google. Então, já está certificado do Google. Foi essa que ele postou. Aí ele postou 2 outras certificações que eu achei fenomenais. Uma em português e uma numa universidade americana sobre espectro autista. Que sensacional! Aí, a minha pergunta para você é, olha só, se você fosse a pessoa do RH contratando o professor, você tem um perfil desses com essas certificações e outro professor tão bom. Vamos dizer que eles deram, porque, por exemplo, para você entrar a certificação Google, o outro tinha também, você quer dizer? Não. Vamos dizer que ele tenha essas certificações e um outro professor, porque lá na Thomas a gente tem que dar uma aula. Eu não sei se em algumas escolas tem isso, né? A maioria. Então você tem que dar uma aula. Inclusive concurso público do IF, uma das etapas do concurso é dar uma aula. É você dar uma aula, né? Então foi dada essa aula. Tem 2 candidatos para vaga. Os 2 são bons, os 2 são maravilhosos. Tipo assim, curtiram os 2 e tá assim, caracas. E agora, qual que vai ser o fator decisivo se os 2 estão no mesmo nível, tem repertório e tal? Eu já contratei o de inclusão digital aí, de inclusão aí já na hora. Você tá entendendo? Você tá entendendo que é explosivo você ter, olha, um professor que ele tá pensando no digital e ao mesmo tempo ele tá pensando em inclusão?
É um diferencial. A de Samara, eu achei isso sensacional. Isso é para exemplificar o que a gente está falando aqui, dessa questão da certificação. Não é que ela vai, desmerecer quem não tenha, mas é isso, o mercado agora, a gente olha, e se são certificações realmente enfim, que já são reconhecidas, tem um peso, Samara. Sempre tem, gente. Eu vou citar uma história aqui de uma certificação que é acadêmica. Carla, eu sempre tive vontade de fazer mestrado, você sabe, eu sou super acadêmica. Quando eu entrei na Secretaria de Educação, todos os professores da escola que eu fui trabalhar, todos tinham mestrado. Alguns tinham doutorado. É isso. E eu me sentia assim, eu falei, caraca, todo mundo tem, eu não tenho ainda. Tipo assim, na hora eu falei assim, cara, eu já tinha vontade de fazer, mas aquilo pra mim ainda foi assim, mais explosivo. Porque eu falei, não, eu tenho que fazer mesmo, porque a galera tá estudando pra caramba. É isso que eu pensei na hora. Eu não pensei assim, no certificado. Eu falei, cara, a galera tá estudando, então, tipo, eu tenho que estar estudando também. Então, isso que você falou, eu acho que vale, assim, pra tudo na vida, né? Quando você começa a se especializar, é quando você começa a se diferenciar também e ter habilidades específicas. Quando você falou da inclusão, na hora eu pensei, poxa, esse professor aí já é diferenciado, porque ele está pensando além do padrão da sala de aula, digamos assim, né? Tudo bem que é padrão a gente ter alunos de inclusão, a gente recebe há anos alunos de inclusão em sala, mas a gente, poucos professores fizeram, né? Eu tenho uma pós-graduação em alunos com transtorno de aprendizagem, que era assim que a gente falava na época, mas pouca gente faz, né, Carla, assim, voltado para isso, até porque não é uma área simples. Não, sem falar no inglês, né? Ele não colocou que ele tem a certificação do inglês também, porque é pré-requisito também para você. Agora, vamos continuar nesse raciocínio aí, Carla, de empregabilidade e falar de outras possibilidades para um professor certificado, além de trabalhar numa escola. Olha, porque nós sabemos que o mercado aí tá aberto para isso, né? Ó, eu vou falar da nossa experiência de novo aqui do Amplifica, né? Esses dias eu tava precisando de facilitadores. Exatamente. Aí eu entro em contato com as pessoas da nossa rede, né, e tal. E a primeira pergunta que eu faço é se a pessoa tem certificado nível 1 e nível 2, tá? Pronto. E se tiver trainer, pra mim é um plus, assim. Então, quer dizer que além de dar aula, a gente pode, quando obtém a certificação, trabalhar em outras áreas como essa que você está falando, que é treinar professores em tecnologia. Olha, hoje, por exemplo, eu vejo vários parceiros do Google, e a gente incluído aí... Inclusive está aberto, vários processos seletivos agora. Que estão cada vez mais... E o legal disso é que, assim... Uma coisa que eu tenho visto das nossas publicações é que tem muito professor, e eu entendo isso falando da questão salarial, tá, Samara? Tá. E uma abordagem que eu tenho para isso é a seguinte: o pessoal diz, o salário do professor é muito baixo, é um sistema precário. E gente. Ponto. Só que é o seguinte, Samara, é aquilo que eu falo. Essa parte, não adianta a gente ficar reclamando, porque não vai resolver. A curto prazo, eu não vejo uma solução, e não tem nenhum movimento individual que eu, Samara, possa fazer para mudar isso. Você tem algum que você pode fazer individual? É isso. Eu não tenho. É o que eu chamo, aquela palavrinha que eu chamo em inglês, é o wicked problem. É um problema. Como empurrar essa montanha sozinha, um problema complexo. Claro, você tem que ter política pública. Vai demorar aí, eu digo, uma década para isso se resolver. Se for um governo muito preocupado com a educação, e a gente não vai entrar aqui no mérito, mas não é por aí. Bom, a única coisa que a gente pode fazer, se a gente tem essa precariedade, é buscar novas oportunidades e novos caminhos. Tá. Então, o que eu tenho visto vários professores fazendo? É isso. Eles, e tem alguns deles com a gente que eu acho fenomenal. Eles são professores concursados da rede pública. Da ponta, que tá lá com os alunos deles. A gente tem, por exemplo, a Rejane, que é da educação infantil, tem o PH, enfim, tem vários, tá? Tá. O que eles estão fazendo? Eles fazem isso, e geralmente, professor da escola pública, ele tem
uma flexibilidade de horário, né? Ele tem ali a carga dele e tal. Depende da instituição que ele trabalha, mas dependendo de como você tem, né, algumas brechas aí, né? Samara, eles estão como formadores do Amplifica e eles estão aumentando a renda deles. Eles estão como consultores, eles não estão só com a gente, entende? Exatamente. Então, eu acho, Carla, que até mais do que isso. Esses professores, além de serem facilitadores do Amplifica, de outros parceiros Google que têm lá os seus facilitadores e estão contratando, eles têm outra coisa. Eles também ajudam a treinar os professores da rede deles. Com certeza. Então, eu vi, por exemplo, a gente tem uma parceira agora, que é a Roberta Tafarello. Ela era professora de Roberta é uma também. E 5º ano, tá? De Ciências e Matemática. Ela tá como coordenadora. E ela agora é professora de letramento digital para os alunos. Ou seja, ela saiu da área dela... Foi colocado um outro professor no lugar dela. Ela pediu, né, para a escola. E ela agora dá aula de tecnologias para os alunos. Então, a aula da semana que tem tecnologia, que era a antiga aula de informática, é ela que trabalha com os alunos. Olha. Então, não é só uma oportunidade de trabalhar fora, é você se ressignificar também dentro da sua carreira. E agora, assim, a Roberta é um super caso também, porque ela... Além de estar fazendo isso, quer dizer, o que ela fez, Samara? Ela reduziu a carga dela, não foi isso que ela falou pra gente? Que reduziu um pouco a carga. É porque eu não sei qual é a carga de aula, ela né? reduziu. Acho que ela reduziu a carga de aula. Tipo, ela dava, sei lá, 20 aulas por semana, agora vai dar 14. Ela reduziu, assim. Samara. Falou com a escola dela. Ela foi lá. Mas por quê? Porque ela está se sentindo mais confiante, entendeu? Ela foi lá, ela tirou a certificação nível 1, nível 2 com a gente. E agora ela é trainer. Agora ela é trainer, ela acabou de se tornar trainer. E hoje, ela é uma das grandes especialistas e, tipo, coordenadora acadêmica de um projeto enorme que a gente desenvolveu. Então, são coisas inimagináveis há pouco tempo atrás, assim, sabe? Porque ela não está mais só no ambiente dela, de escola pública e tudo mais. Ela extrapolou isso. Então, ela está aqui com a gente como consultora também, sabe? Então, eu acho que... Enfim, eu vejo vários casos aí nesse sentido e tenho visto professores realmente brilharem nisso. Por exemplo, o Júlio Santos. Sim. Fez também as certificações e tal. Era um professor de ensino superior, estava lá, super bem. Com a vida dele tranquila, né? Com a vida dele tranquila. Hoje ele é um mega youtuber e está dando consultoria para a escola. Total. Então... Carla, e é o seguinte, se você ainda assim sente que não é momento de fazer a sua certificação, não tá no seu tempo, eu acho que tem uma dica importante aqui, Carla, se conectar pelo menos com comunidades que trabalham com tecnologias educacionais, por exemplo, os grupos de EG. Né? Grupo de educador Google. Exatamente. E vou te dizer mais, olha, a gente tem um canal no Telegram, Samara, chamada Ampligram, que é o nosso grupo exclusivo aí da nossa comunidade Amplifica, que cresceu muito, né? E a gente só trata lá de questões relacionadas a tendências na educação e tecnologia e certificação. Novas metodologias. Então, se você quiser entrar lá no nosso Telegram, a gente vai deixar aqui embaixo o link, que é amplifica.me/Ampligram. Só isso. Sensacional. Amplifica.me/Ampligram, que é uma forma de você se conectar e quando for o seu momento, que vai chegar, aí você vai estar lá com a gente de outras formas. Valeu demais, Gostou? Adorei o nosso papo. Nossa, Carlota, e quero saber se você curtiu, comenta aqui, né? Coloca o seu comentário pra gente. Deixa aqui sua dúvida, seu comentário, né? Curte. Se você é professor internacional teacher, compartilha aqui com a gente, que a gente quer saber tudo o que acontece com os professores que estão lá fora. E, é claro, né, Carla, compartilha aquilo que você aprendeu. Se você curtiu o nosso podcast, manda esse link pro colega e a gente se encontra no próximo, não é isso? Isso